Boa noite, pessoal. Estamos de volta aí para nosso estudo de direito constitucional. Então vamos lá, sem demorar muito, só fazer aquele adendo inicial com relação ao nosso método de estudo. Mais uma vez, é sempre repetitivo. Então, assim, não quer dizer que vou repetir exatamente as mesmas informações toda vez, mas para cada novo conteúdo a gente usa as informações anteriores. Então essas informações elas vão se assentando e aí a gente consegue aprender tudo direitinho, beleza? Então não precisa desesperar, não precisa achar que é uma coisa muito grande. Na verdade, a gente só vai continuar reutilizando o que a gente já sabe para a gente aprender coisas novas. Então tudo vai se entrelaçando, beleza? Outra coisa que também quero ressaltar novamente, a grande maioria dos concursos pedem direito constitucional. Então, não interessa tanto se você está estudando para um concurso específico, né? Estou focado em direito constitucional para esse concurso aqui. Esse estudo vai valer para você para esse concurso, vai valer para qualquer outro. Não interessa a sua área, né? Eu, por exemplo, sou médico. Vou fazer algum concurso para médico, tem que saber direito constitucional. A área da saúde em geral, qualquer área. Então, não é importante estudar direito constitucional somente para quem é advogado, para quem vai seguir alguma carreira que tenha esse tipo de tom mais jurídico. Toda a área, inclusive a área da saúde, precisa saber direito constitucional quando vai prestar um concurso. Então, feito esse breve adendo, vamos lá, só retomar o que a gente falou no último vídeo em relação ao poder constituinte. Então, falamos que o poder constituinte ele é ilimitado e, por isso, existe o risco de arbitrariedades. Então, em razão desse risco de arbitrariedades, a gente também deve colocar alguns limites nele, mas esses limites eles não devem ser entendidos como um limite jurídico, como chegar e falar, olha só, o poder constituinte não pode fazer tal coisa. Os limites são entendidos no sentido de evitar que alguém faça um uso abusivo desse poder constituinte. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo da escada. Você pega, dando um exemplo, né, fazendo uma comparação, é como se o poder constituinte fosse uma escada para alçar a Constituição a um patamar mais alto. Uma vez que ela está lá, ninguém mais pode subir novamente para mexer na Constituição a seu bel prazer. Tá? Somente consegue alcançar, com alguns degraus, alcançar algumas partes dessa Constituição para ser alterada. Mesmo assim, no caso brasileiro, por exemplo, que a gente tem uma Constituição em parte rígida, em parte super rígida, consegue alterar somente com um processo mais rigoroso, que é o processo de emenda constitucional. A gente ainda vai falar mais para frente com relação a esses limites ao poder constitucional, né? Lembrando, mais uma vez, que o poder constitucional não é a mesma coisa, não se identifica perfeitamente com aquelas pessoas que compõem a Assembleia Constituinte. Então, alguns representantes eleitos de alguma forma, né, escolhidos de alguma forma para representar o poder constituinte, eles se reúnem para elaborar uma Constituição. Então, eles formam a Assembleia Constituinte. Mas não quer dizer que aquelas pessoas, aquele grupo reunido lá, ou possui o poder constituinte na sua totalidade. O poder constituinte emana do povo, tá? Então, aquelas pessoas que estão ali, elas estão na tarefa de utilizar aquela atribuição de poder constituinte, que foi atribuído a elas pelo povo, para criar uma Constituição que seja de acordo com esse povo. Eles não podem se reunir para criar uma coisa completamente aleatória ou mesmo criar uma Constituição que seja contrária a esse povo. Então, eles não estão obedecendo ao poder que foi outorgado a eles. Então, essas restrições elas têm que ser obedecidas. Com relação à natureza do poder constituinte, nós comentamos, ele nasce na sociedade, inclusive em decorrência do que eu acabei de falar, o poder constituinte está no povo, mas ele precisa de algum procedimento, de alguma coisa que faça com que ele seja transportado para o mundo jurídico. Então, ele necessita de um ato jurídico, no caso, né, desse exemplo, a Assembleia Constitucional, e aí ele passa a existir no mundo jurídico de uma maneira formal. Né? Lembrando aquela diferenciação que a gente falou de o que é materialmente constitucional, o que é formalmente constitucional. A partir do momento que você cria
aquele texto, adota um documento e chama, que essa aqui é a nossa Constituição, que foi elaborada na Assembleia Constituinte. Você adotou o formato, é um pleonasmo, né? O formato formal da Constituição, o modelo formal da Constituição. E um outro aspecto interessante com relação ao poder constituinte e, consequentemente, a Constituição que ele cria, é que ela não é cabível a uma consideração como sendo válida ou inválida. Porque quando a gente fala de validade ou invalidade, a gente está sempre se referindo a uma norma que esteja acima. Então, por exemplo, você faz uma lei que diz respeito à Constituição, essa lei ela é inconstitucional, ou seja, ela é inválida do ponto de vista constitucional. Ou um outro exemplo, um determinado órgão administrativo cria um regulamento e esse regulamento é contrário à lei. Então ele é inválido. Dessa vez ele não é inválido do ponto de vista constitucional, ele é inválido do ponto de vista legal. Mas então percebam que a questão da invalidade sempre se reporta a uma norma jurídica superior. No caso da Constituição, não existe norma jurídica acima dela. Então não tem como a gente dizer que a Constituição ou alguma parte dela seja válida ou inválida. A Constituição simplesmente existe ou não existe. A partir do momento que ela existe, ela é válida, ela é automaticamente válida. E aí entra outra questão, que é saber se ela vai ter eficácia ou não. Que a eficácia já é a capacidade de produzir os efeitos desejados, né? Aí é uma outra história, vai depender das condições concretas, materiais, para que aquela norma ela produza efeitos na realidade. Ok? Então vamos seguir agora em relação às limitações do poder constituinte, que já entra numa parte naquilo que eu falei. A primeira é a adequação à vontade coletiva. Então a gente tem aquela ideia da Constituição material, é a Constituição, né, que é a vontade coletiva política que já está presente no próprio povo. Então as pessoas, no momento em que elas se reúnem em sociedade, elas estabelecem uma série de normas de convivência entre si, que nem sempre vão estar escritas. Muitas vezes são normas, são boas práticas, são costumes, né? O que é certo, o que é errado, o que é justo. Se eu tenho ali, vamos pensar aqui numa coisa bem primitiva, que se a gente mora na caverna, eu penso, ó, você não pode entrar na minha caverna, você não pode tomar ali as frutas que eu colhi, não pode pegar os bichos que eu cacei. Então tem que ter um respeito. Essa organização, esse senso de justiça próprio a cada pessoa e próprio à sociedade como um todo, ele forma o que é chamado de Constituição material. Quando ele é transposto para o texto, vira a Constituição formal. Então, nessa transposição, né, como nós falamos, quando tem uma Assembleia Constituinte, por exemplo, o que se espera é que eles se reúnam para conseguir produzir um documento escrito que seja conforme aquilo quais são as regras que são desejadas e adotadas pela sociedade. Né? Não faz sentido eles criarem uma coisa que não tem nada a ver com a própria sociedade. Ok? Então essa é uma limitação. Não é necessariamente uma limitação do poder constituinte, mas sim daqueles delegados, daquelas pessoas que recebem a tarefa de representar o poder constituinte e elaborar a Constituição. Além disso, obviamente, existem limitações concretas. Por exemplo, fatores sociais, fatores econômicos, tradições. Então, é claro que tudo isso influencia. Né? Determinada, como eu falei, tem a própria ideia de Constituição material, ela passa desse pressuposto, de que existe uma vontade coletiva, uma moral coletiva, né? A justiça coletiva, informal, material, e que vai se manifestar nas regras expressas da Constituição. Mas, além disso, outros fatores econômicos, né, as tradições, outras características que permeiam aquela sociedade. Então, assim, a gente pode imaginar que a sociedade, quando estiver pressionada por um inimigo externo, no caso de uma guerra ou da iminência de uma invasão, ela vai ter um tipo de pensamento, né? Se ela sofre atentados terroristas, por exemplo, ela vai ter um tipo de pensamento que, se não tivesse esse perigo, talvez ela não pensasse daquela forma. Mesma coisa, questões econômicas. Então, seja um momento de economia que a economia está muito boa, a economia muito pujante, está sobrando dinheiro, o pessoal pode ter um tipo de visão.
Se, por outro lado, a Constituição ela é elaborada num momento de crise econômica, tem racionamento de comida, tem hiperinflação, o pensamento pode ser outro. Então percebam que fatores circunstanciais eles podem influenciar como que a Constituição vai ser elaborada. Tá? E dentro ainda desse caminho que nós estamos trilhando, levando em consideração esses aspectos concretos, a gente pode pensar também no que é chamado reserva do possível. No direito, quando se utiliza essa expressão reserva, quer dizer a ideia de uma necessidade, de uma exigência. Tá? Então, quando a gente fala reserva, por exemplo, reserva de lei, significa que um determinado assunto ele só pode ser tratado por lei. Ele não pode ser regulamentado por outra coisa, não pode ser regulamentado por um estatuto que não tenha característica legal, não pode ser regulamentado de outra maneira, tem que ser regulamentado por lei. Quando a gente fala reserva do possível, quer dizer que em diversos aspectos tem que ser levado em consideração o que é possível fazer. Então não adianta nada eu criar uma lei ou uma norma dizendo que está proibido morrer. É possível? Não é possível. Eu não consigo apenas dar uma canetada e proibir isso. Então eu só posso criar uma norma que diz respeito aquilo que está no controle do ser humano, dentro das possibilidades de ser produzido. Então eu não posso criar uma norma e falar, agora o pessoal vai ter que, a população tem que pegar toda a água dos oceanos e colocar dentro de uma latinha de cerveja. Não é possível, não vai caber. Então esse tipo de coisa ele não cabe numa Constituição. Ela tem que levar em consideração o que realmente é possível de ser feito. Tá? Então, passando ao seguinte, vamos falar agora um momento de ruptura. Então, onde é que a Constituição acaba? Porque por tudo que nós falamos até agora, parece que a Constituição ela é eterna. Né? Ela não tem nada acima dela. Então, a partir do momento que você tem uma Constituição, ela deveria ficar ali válida para sempre, não é mesmo? Mas a própria história mostra que não é bem assim. Nós fizemos uma retrospectiva da história brasileira e vimos que o Brasil teve diversas constituições. E a Constituição, então, nós podemos já entender, com aquilo que a gente viu até o momento, que ela representa os anseios do povo. E essa necessidade, essa vontade do povo, essa vontade coletiva, ela pode mudar com o tempo. Inclusive, como nós falamos, ela pode mudar por circunstâncias de ameaça externa, de guerra, de violência. Ela pode mudar por circunstâncias econômicas ou pelo próprio desenvolvimento da ideologia humana. Então, a gente teve, por exemplo, sociedades no passado que consideravam, que admitiam a escravidão. É uma coisa que já nem passa pela cabeça de ninguém admitir isso hoje em dia. Ou seja, acontece uma evolução natural do pensamento humano. Então, em alguns momentos, esse pensamento humano, por quaisquer desses motivos, seja risco de violência, de guerra, econômico, evolução social ou evolução do próprio pensamento, da mentalidade coletiva, em algum momento ela pode ficar incompatível com o texto constitucional. Lembrando que, geralmente, o texto constitucional ele possui o quê? Rigidez. Então, não é tão simples fazer alterações nele. E aí, quando tem essa incompatibilidade ela se torna insustentável, inaceitável, acontece a ruptura. Pode acontecer pela força, por exemplo, como nós estamos falando. Se tem uma ameaça externa ou mesmo uma ameaça interna a um grupo autoritário que chega no poder e por meio da força, ele impõe a quebra com a Constituição anterior e o estabelecimento de uma nova Constituição. Nós tivemos um exemplo disso no caso da Constituição lá do Estado Novo, lembram que ficou conhecida como Polaca, de 1937, foi uma Constituição que inaugurou o Estado Novo. Mesmo as constituições anteriores de Vargas, né, a Constituição de 1934, por exemplo, ela rompeu também com a Constituição da Primeira República, por meio da Revolução, como uma consequência da Revolução de 1930, de outubro. E também, obviamente, podemos nos referir à Constituição da ditadura militar.
Então a gente falou da Constituição de 1967, a gente falou dos atos institucionais, tudo isso foi imposto, né? Houve uma ruptura com a Constituição anterior de 1946 e o estabelecimento de uma nova Constituição dali para frente. E podemos pensar até mesmo da mesma forma com relação à Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, que aconteceu com uma ruptura de um modelo que se mantinha ali com o regime militar. Então, houve uma mudança na sociedade, né? Em grande parte essa mudança foi ocasionada pelos próprios militares, né? Geisel foi quem iniciou essa transição do regime militar para o regime democrático, mas também teve outros fatores na sociedade, a própria resistência da sociedade ao regime militar e as circunstâncias externas. Se a gente parar para pensar que a nossa ditadura militar ela aconteceu num contexto de Guerra Fria, inclusive quem quiser pode pegar o livro 1964, O Elo Perdido, que mostra como que haviam espiões da Tchecoslováquia atuando aqui no Brasil e provavelmente esse tipo de risco, né, é até formalmente admitido que esse risco de ações subversivas de países comunistas aqui no Brasil foi uma das causas dos militares tomarem o poder. Então você vê que tinha uma situação bem específica, contexto de Guerra Fria, contexto de influência de países do bloco comunista aqui no Brasil, que levaram, né, dentre outras causas explicativas, levaram à eclosão da Revolução Militar, em 1964. Por outro lado, quando nós chegamos no final da década de 80, durante a década de 80, começa a entrar em colapso o bloco soviético, né? Então, e a Guerra Fria vai esfriando, tem a Détente, que é o período de arrefecimento das relações entre Estados Unidos e União Soviética, que acontece principalmente depois de um clímax de tensão que tinha acontecido ali na ocasião da crise dos mísseis em Cuba, em que praticamente, né, quase se instaurou uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, que, para quem não sabe, a União Soviética estava mandando alguns mísseis escondidos lá para Cuba, estavam sendo instalados na base de mísseis em Cuba. Os Estados Unidos descobriram, fizeram um bloqueio naval para não permitir que os mísseis chegassem a Cuba, e aí o mundo viveu esse momento de tensão, porque por um lado tinha os navios carregando os mísseis indo em direção a Cuba, e do outro os navios americanos que não iam deixar passar, ia ser um conflito iminente ali, né? De um lado tinha o presidente Kennedy nos Estados Unidos, no lado soviético ele tinha o líder que era o Nikita Khrushchev. E como resultado dessa tensão, a União Soviética ela voltou atrás, ela concordou em retirar os mísseis de Cuba e impôs também algumas exigências aos Estados Unidos, que tinham mísseis em outras regiões próximas da União Soviética. E aí, depois desse momento de tensão máxima, começou a ter um momento de relaxamento das tensões da Guerra Fria, né? Foi estabelecida até uma hotline, né, uma linha direta, ligando o Kremlin, lá do Khrushchev, ao gabinete da Casa Branca do Kennedy, para que eles pudessem conversar diretamente sobre esse tipo de questão. Então, enfim, o que interessa a gente entender isso? Só para saber que depois de um período, como foi o caso da crise dos mísseis em Cuba, um período de elevada tensão durante a Guerra Fria, a gente viveu um período de relaxamento em seguida, que foi conhecido como Détente. Détente, que se escreve, né? Détente. Então, e tudo isso com certeza contribuiu por uma mudança circunstancial, uma mudança no contexto da sociedade, que contribuiu para que não houvesse mais tanta justificativa da manutenção daquela Constituição militar. Então, enfim, tudo isso que nós falamos é só para a gente poder explicar um pouquinho essa questão da ruptura das constituições, né? Quando você tem uma incompatibilidade entre aquela vontade coletiva e as circunstâncias que afetam essa vontade coletiva, o poder relacionado e a Constituição. Nesse quesito, então, a gente pode pensar um pouco eu gosto de um exemplo com relação à espada. Eu gosto muito de espada japonesa, de katana, esse tipo de coisa.
E tem alguma característica. Se a espada ela for muito dura, muito resistente, quando você der uma batida mais forte nela, ela vai quebrar. Por outro lado, ela não pode também ser tão macia ao ponto de que se você bater em alguma coisa, ela dobra, ela amassa. Então, a espada samurai ela tem que ter um equilíbrio entre dureza e flexibilidade. É mais ou menos a mesma coisa com relação à Constituição. Aquela Constituição que ela é muito rígida, que é super rígida, que não admite alteração nenhuma, né, não admite emenda constitucional, não admite que se coloque nada novo nela, beleza, ela é super rígida, ela não altera nada, mas ela tem um risco maior de haver uma ruptura, porque ela não consegue se adaptar e acompanhar o desenvolvimento do pensamento daquela sociedade a qual ela se reporta. Então, conforme as ideias da sociedade vão mudando e aquela Constituição não muda em nada, acaba que chega um momento que passa a ser impossível manter aquela Constituição. E aí a gente vive esse momento de ruptura. Por outro lado, quando você coloca alguns mecanismos de maior flexibilidade na Constituição, aí você permite uma maior durabilidade nela. Então, tem que ter essa coisa em mente. Agora, se você também tem uma Constituição totalmente flexível, que admite mudanças de qualquer forma, né, não precisa de um procedimento mais rigoroso, então ela também deixa de ter o propósito, ela passa a ser uma lei comum, pode ser alterada a qualquer momento, por qualquer um, né, por um procedimento facilitado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa que a gente pode falar é com relação à diferença de poder constituinte originário e poder constituinte derivado e ainda poder constituinte decorrente. Tá? O que é cada coisa? Poder constituinte originário é aquele poder que pela primeira vez se reúne para estabelecer uma Constituição. Então esse poder é aquele poder que é ilimitado. Depois, quando você tem o poder constituinte derivado, que é o poder de alterar a Constituição, ele já é limitado, porque ele é limitado pela própria Constituição anterior, né? Então, no nosso caso, por exemplo, quando o Congresso Nacional vai fazer uma emenda constitucional, ele tem que seguir os requisitos que a própria Constituição determina para isso. Então, ele não pode fazer tudo que ele quiser, ele não pode, por exemplo, alterar as cláusulas pétreas, ele tem uma série de limitações. E tem ainda o chamado poder constituinte decorrente. O que é o poder constituinte decorrente? É o poder constitucional que é delegado aos estados e aos municípios e ao Distrito Federal, né? Então, o que acontece? Esse poder decorrente é aquela autonomia que os estados têm para fazer suas constituições, aquela autonomia que o município tem para fazer sua lei orgânica formal. Então, esse poder, ele, por mais que seja um tipo de poder constituinte, e algumas pessoas até questionam essa nomenclatura de poder constituinte para esse tipo de poder, mas o fato é que eles têm autonomia, mas eles são subordinados ao que a Constituição Federal manda. Então, eles não podem tudo também. Então, eles não são um poder ilimitado como a Constituição, como o poder constituinte originário. Eles têm que obedecer as regrinhas que são determinadas pela Constituição Federal. E tem um outro parâmetro que a gente vai falar ainda mais para frente, que é a simetria, que é um princípio que não está expresso na Constituição, mas algumas vezes o Supremo Tribunal Federal ele acaba exigindo esse princípio, que é, por exemplo, os estados e os municípios eles terem que obedecer um formato que já está presente na Constituição Federal em suas respectivas constituições e lei orgânica, no caso dos municípios. Então, se a Constituição ela segue um determinado modelo, acaba que os estados eles têm que seguir também o mesmo modelo. Só um segundo e já volto. Então, retomando aqui, falamos então do poder constituinte originário, poder constituinte derivado e poder constituinte decorrente. Agora vamos especificar um pouquinho mais com relação ao poder constituinte derivado, aquela parte que fala da competência reformadora da Constituição. Então, o que acontece? O poder constituinte derivado ele pode fazer alterações na Constituição. Lembrando que ele não pode alterar as cláusulas pétreas, e a gente vai falar isso com um pouquinho mais de detalhamento. E para alterar as demais normas,
ele precisa seguir um rito um pouquinho mais dificultoso, que tem que ser aprovado por 3/5 dos membros nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos. Então, isso aí tem que ser visto, tá? Quando a gente tem essa mudança que afeta o texto da Constituição, é o que a gente chama de mudança constitucional formal. Então, lembra que a gente falou, Constituição formal, são aquelas normas que estão no texto da Constituição. A mutação formal, portanto, é o que altera as normas escritas da Constituição. Faz sentido, né? E a gente tem do outro lado a mutação constitucional informal, que é aquela mudança de interpretação. Então, isso tudo a gente já falou, isso não é novidade. Então, a mudança constitucional informal é a interpretação que é feita pela Suprema Corte, e aí vai mudando um pouquinho o entendimento da Constituição, e aquilo significa uma verdadeira alteração constitucional. Algumas pessoas chegam a dizer que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, ela é como se ela tivesse uma parte daquele poder constituinte originário, porque ela tem a capacidade de fazer essa mutação constitucional informal em todo o texto da Constituição. Então ela não precisa se restringir às cláusulas que não sejam as pétreas, né? Então ela pode alterar esse entendimento sobre qualquer parte da Constituição. Então isso, enfim, fica a discussão. Com relação aos limites desse poder constitucional, nós já mencionamos que são as cláusulas pétreas. Então a gente tem uma limitação material com relação ao conteúdo daquilo que se altera. Então você precisa olhar, quando vai ter uma alteração na Constituição, é necessário olhar sobre o que é essa alteração. Se essa alteração for sobre alguma cláusula pétrea, sobre o conteúdo, trata, por exemplo, de direitos fundamentais, não pode ser alterado. Pelo menos não no sentido de diminuir o alcance desses direitos. Algo também que a gente já comentou. Você também pode ter um limite circunstancial para a alteração. Então, tem, por exemplo, o caso de intervenção federal, de estado de defesa, estado de sítio. Nessas circunstâncias, não é permitido fazer a alteração na Constituição. Então, você perceba, por isso é uma limitação circunstancial. Um evento que está acontecendo, uma circunstância que impede que a Constituição seja alterada naquele momento. A gente também pode ter a limitação temporal, que é diferente da circunstancial, porque ela não diz respeito a uma situação, a uma ocorrência. Ela diz respeito a uma previsão expressa de que, num determinado período, a Constituição não pode ser alterada. Então, digamos que o texto da Constituição fale, depois que essa Constituição entrar em vigor, durante 5 anos, ela não pode ser alterada. Ou seja, tem uma previsão de um lapso temporal durante o qual a Constituição não pode ser alterada. E, finalmente, nós temos os limites formais de alteração, que significa a obediência ao trâmite de emenda constitucional. Então, tem o estabelecimento lá, como é que tem que ser, de quem que é a iniciativa para fazer uma emenda constitucional, quanto que tem que ter de votação, quantos turnos, qual que é o procedimento. Então, qual é a forma para a gente fazer uma alteração nessa Constituição? Isso, a exigência de que a alteração ela tem que seguir uma forma pré-estabelecida é também uma limitação a esse poder. Então, vamos falar um pouquinho sobre a limitação material. Nós já mencionamos a questão das cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas são referidas pelo artigo 60 da Constituição de 88, e elas dizem respeito aos seguintes itens. A forma federativa do Estado não pode ser alterada, então a gente não pode passar de um Estado federal para um Estado unitário. O voto, as características do voto, que o voto tem que ser direto, secreto, universal, periódico, também é algo que não pode ser alterado. Então, se alguém chegar e falar, não, agora o voto não vai mais ser direto, o voto não vai mais ser secreto, não pode ter esse tipo de alteração. E interessante a gente lembrar que uma coisa que volta e meia fica de fora, a gente pensa muito na questão de ser direto, secreto, universal, mas também ser periódico, porque se você coloca que que a eleição não vai ser periódica, você institui, na verdade, uma ditadura, que a pessoa que foi eleita depois não vai ter novas eleições, ela não vai ser obrigada a convocar novas eleições. Então, a periodicidade do processo eleitoral e da votação também é importante. O que também não pode ser alterado é a separação dos poderes. Então, assim, não quer dizer que a separação de poderes ela é absoluta,
Porque a gente já viu, por exemplo, que o executivo ele pode ter algumas funções legislativas, como é o caso da edição de medidas provisórias. E da mesma forma, o legislativo, por exemplo, pode ter alguma função judiciária, no caso de julgar o presidente da República, né, por caso de impeachment, por crimes de responsabilidade. E todos eles têm algumas funções administrativas, quando, por exemplo, o legislativo tem a função de administrar os próprios estabelecimentos, os órgãos do poder legislativo, a mesma coisa para o judiciário. Então, é possível que os poderes eles exerçam a função atípica, que é a função correspondente a um outro poder. Não tem problema nisso, desde que a Constituição permita isso. O que não pode é surgir uma emenda constitucional para acabar com essa separação dos poderes que já existe na Constituição. Então a Constituição ela prevê a separação dos poderes, com exceções, com limites. Não pode ser alterado. Não pode ser alterado para a gente pegar e atribuir ao presidente, por exemplo, a incumbência, o direito de legislar indefinidamente, decretar recesso do Congresso Nacional, como já aconteceu em outras situações. Também não pode ser passível de alteração os direitos e garantias individuais. E aí agora vamos só fazer aquele adendo. Essas cláusulas pétreas, elas são protegidas contra alteração no caso de uma alteração no sentido de diminuir o seu alcance, sua garantia. E isso especialmente quando a gente fala dos direitos e garantias individuais. Mas também vale para as outras. Então, se você tem uma alteração que se propõe a uma maior defesa do conteúdo dessas normas, desses assuntos aí que nós abordamos, então ela é uma alteração possível. Mas não pode haver uma alteração no sentido de diminuir o alcance ou de enfraquecer esses elementos aí que foram mencionados. Agora, outras características que a gente tem que levar em consideração, outros limites que não podem também ser alterados, como a gente falou já com relação à própria elaboração da Constituição. Então, a reserva do possível. Se você, para elaborar uma Constituição, tem que levar em consideração o que é possível, também para alterar, para reformar essa Constituição, também tem que levar em consideração. Da mesma forma também, com relação às características sociais e culturais do povo. Se elas têm que ser levadas em consideração na hora de elaborar a Constituição, também tem que ser levadas em consideração na hora de alterar essa Constituição, né? Não faz sentido que fosse diferente. Então, agora vamos falar de alguns tipos de Constituição para a gente finalizar o vídeo. Hoje acabou sendo mais agitado aqui para fazer o vídeo, né? Vamos lá. A gente tem, primeiras formas, a Constituição formal, que acho que já não deve ser novidade para ninguém, já deve saber do que se trata, Constituição formal. Constituição material, também não é novidade, e a Constituição substancial. Essa última que talvez seja um pouquinho novidade. O que é cada uma delas? Constituição formal, como já falamos, é o texto escrito, formal, né, adotado como sendo uma Constituição. E aí ele pode, às vezes, abranger coisas que a gente nem considere tão constitucionais assim, né? Então, às vezes, o poder constituinte pode ter desejado colocar na Constituição, às vezes, um assunto que não tem nada a ver com Constituição, né? Como eu já dei o exemplo lá, regulamentar a quantidade de buracos no queijo suíço. Do ponto de vista material, ele não é exatamente uma norma constitucional. Ele não é uma vontade política coletiva, uma norma que diz respeito à organização do Estado, ao funcionamento do Estado, mas ele foi colocado no texto, então ele é considerado constitucional do ponto de vista formal. Agora, quando a gente fala de Constituição material, já ficou bem claro, em primeiro lugar, aquela Constituição que está presente no povo. Então, é a própria concepção de organização, de sociedade, de justiça, de estrutura política que o povo carrega, que as pessoas consideram como sendo a melhor forma de se organizar, a forma mais justa, o que é certo, o que é errado. E isso não precisa estar escrito. Isso cada pessoa traz e a sociedade como um todo ela apresenta a manifestação desse coletivo de concepções individuais. Então, essa vontade política coletiva
representa a Constituição material. E aí ela também vai dizer respeito a algumas coisas específicas, né? Então essa Constituição material ela diz respeito àqueles assuntos que são pertinentes à organização da sociedade. Então diz respeito também ao conteúdo nesse ponto de vista. E agora, quando a gente fala de Constituição substancial, é no sentido, por exemplo, de quando a gente fala, nossa, alguém ganhou um dinheiro substancial, ganhou uma quantia substancial. No sentido de uma coisa grandiosa, importante, então de grande vulto. E aí, quando a gente fala da Constituição material, a gente está se referindo a isso. São aquelas normas, aquelas cláusulas que são significativas para o texto constitucional, para um Estado. São aquelas cláusulas que, se você mudar, a própria Constituição perde a cara, como se fosse o que dá a identidade para uma determinada Constituição. Então, é aquela norma que a alteração nela acaba sendo uma alteração muito grande, uma alteração substancial, uma alteração significativa, uma alteração que descaracteriza aquela Constituição e aquele Estado implementado por aquela Constituição. Então, se for, por exemplo, uma alteração na própria forma de organização do Estado mais profunda, né? Ou na democracia, se de repente tiver uma pequena alteração na nossa Constituição dizendo que está abolida a democracia. Essa pequena alteração, na verdade, ela é uma alteração gigantesca. Então, é uma alteração substancial. Então, podemos dizer que as normas que têm essa característica de dar a identidade de uma determinada Constituição, de uma determinada sociedade, de um determinado Estado, são as normas substanciais. E, portanto, elas compõem a Constituição substancial. Ficou claro? Além disso, podemos ter também a diferença entre Constituição escrita e costumeira. Aí, as próprias palavras elas já expressam o seu significado. Constituição escrita é quando você tem um texto escrito, obviamente. A Constituição costumeira é quando, na verdade, subsiste a ideia da Constituição material. Então, existem normas que configuram uma Constituição que organiza a sociedade, mas ela não está escrita. Ela está nos próprios usos e costumes das pessoas daquela sociedade. Então, vale a pena a gente lembrar que a Constituição formal, que nós conceituamos agora há pouco, ela só admite a forma escrita. Outra característica que diferencia algumas Constituições é que ela pode estar num texto só, um texto único, ou ela pode estar distribuída em textos múltiplos. Pode ter diversos textos, que têm nível constitucional, tem força de Constituição. Não precisa estar tudo no mesmo texto organizadinho. Mas aí, quando a gente tem, por exemplo, no caso da Constituição brasileira, que a Constituição está toda num texto único, é comum que você tenha algumas estruturas que são semelhantes nas Constituições, para organizar, para dividir as partes de cada Constituição. Então, a gente tem primeiro um preâmbulo. O preâmbulo é como se fosse uma introdução. Ele não tem um conteúdo jurídico propriamente, então ninguém é obrigado a seguir o preâmbulo. O preâmbulo ele não traz normas, ele não traz determinações. Mas ele é como se fosse uma explicação dos motivos que levaram ao Poder Constituinte elaborar aquele texto constitucional. Então ele pode ser usado, por exemplo, para a gente entender o significado, para a gente poder interpretar adequadamente as normas constitucionais. Então, se o Constituinte coloca no preâmbulo que a gente está pensando aqui, inspirados pelo desejo de democracia e tal. Então você já sabe, quando for interpretar uma norma, que isso aqui, a gente tem que saber que na cabeça do Constituinte estava de reforçar a democracia. Eu não posso fazer uma interpretação no sentido contrário à democracia, por exemplo. Beleza? E aí, além do preâmbulo, na parte jurídica propriamente, a gente tem a parte introdutória, que geralmente traça alguns elementos mais gerais. Por exemplo, no Brasil a gente tem os fundamentos da República, né? Tem a soberania, a questão da cidadania e a questão da dignidade da pessoa humana, por aí vai. Então, dá uma introdução mais geral, pode também dar uma ideia de como que é a divisão daquele Estado, né? Quais são os poderes, como que eles são divididos, mas de uma forma bastante geral. Depois a gente tem
ainda a parte dogmática, aquela parte que fala com relação aos direitos e garantias propriamente. Então, a parte, por exemplo, o artigo 5º, né, que fala dos direitos individuais. Então, é a parte dogmática. A gente tem a parte orgânica de órgão mesmo. Aí ela vai começar aquela estrutura que foi feita de uma maneira mais geral lá na parte introdutória. Na parte orgânica, ela começa a ser definida em mais detalhes. Então, a parte orgânica, ela vai estipular de uma maneira mais detalhada, mais minuciosa, quais são as características, quais são as estruturas, como que é o funcionamento dos diferentes órgãos daquele Estado. E a gente tem a parte final e transitória, que pode trazer algumas disposições finais, algumas considerações finais e algumas considerações transitórias, né, que vão durar por um tempo, mas acabam perdendo efeito. Então, a gente tem, no caso da Constituição Brasileira, o ato das disposições constitucionais transitórias, né, o ADCT lá no final, que ele prevê uma série de coisas que isso aqui vai acontecer durante um tempo, depois não vai ter mais efeito. Então, serve para isso. Então, por fim, com relação ainda aos tipos de Constituição, a gente pode falar com relação à rigidez da Constituição. Vejam que, mais uma vez, repito, cada coisa que a gente falou anteriormente, ela retorna. Então isso aqui já não é novidade. Quais são os tipos de Constituição com relação à rigidez? A gente pode ter flexível. Flexível é aquela Constituição que admite mudança seguindo o procedimento padrão das leis em geral. Então, na verdade, a Constituição que é flexível, ela não está acima das leis, porque basta fazer um procedimento idêntico para qualquer lei, e essa lei tem a capacidade de alterar a Constituição, né? Ela pode ser alterada por um procedimento comum a qualquer lei. A gente tem as Constituições rígidas, que é aquela Constituição que demanda já um procedimento mais dificultoso, como é o caso de grande parte das normas da Constituição brasileira, então que tem um procedimento diferenciado para as emendas constitucionais. No caso brasileiro, aquele rito de emenda constitucional, com aprovação por 3/5 em cada uma das casas do Congresso, e em 2 turnos em cada uma delas, não sendo necessário, no caso do Brasil, a sanção presidencial depois de terem sido aprovadas as emendas constitucionais. Então, a gente falou flexível e rígida. Entre as duas, a gente tem a semi-rígida. Semi-rígida, ela tem parte dela é rígida, parte dela é flexível. Então, parte dela requer um procedimento mais dificultoso para ser alterado, parte dela requer um procedimento mais simples, um procedimento comum às leis comuns. Um exemplo disso foi a Constituição do Império. A Constituição do Império, ela tinha algumas cláusulas que exigiam um procedimento mais difícil e outras que podiam ser alteradas como se altera qualquer lei. E, por fim, a gente tem a Constituição superrígida, que a gente já mencionou, aquela Constituição que não admite nenhuma alteração. Então, aquela Constituição que é totalmente imutável. No caso do Brasil, ele não se enquadra perfeitamente em nenhuma dessas. Ele, na verdade, é uma combinação da Constituição rígida e superrígida, que a gente já comentou. A gente também tem a diferença entre constituições sintéticas e analíticas. O que é a Constituição sintética? A Constituição sintética é aquela do modelo liberal, por exemplo, a Constituição americana. Então, ela não fala muita coisa, ela não fica detalhando muito, ela traz alguns princípios gerais e o restante é liberado para as legislações de caráter infraconstitucional elas delimitarem. Isso também garante uma maior autonomia para os estados, né, uma característica do liberalismo. E tem a Constituição analítica, que a gente tem, por exemplo, a nossa Constituição atual de 88, que é aquela Constituição já mais detalhada, mais extensa, que especifica muito bem cada direito, né, traz uma quantidade grande de direitos e traz as funções dos órgãos do Estado com detalhes, com as regras que eles têm que seguir, tudo bem detalhado. Tá acabando já. Minha garganta agradece. A gente tem ainda a Constituição histórica e a dogmática. O que é cada uma? A Constituição histórica é aquela que vai sendo criada
Com o tempo, com a sedimentação dos valores constitucionais ao longo da história de uma sociedade. Então, à medida que a sociedade vai vivendo, vai evoluindo, vão sendo criadas novas normas, elas vão sendo assentadas na Constituição. Enquanto que a Constituição dogmática, ela é aquela que é feita formalmente por uma assembleia organizada para isso. Então é o nosso caso, por exemplo. Você tem uma assembleia, teve a Assembleia Constituinte, se juntou para elaborar e aprovar o texto da Constituição de 88. Então isso é um tipo de Constituição dogmática. E por fim, última distinção com relação às constituições, a gente pode ter a Constituição liberal, que é uma Constituição negativa, ou uma Constituição social, que é a Constituição dirigente. E a gente pode perceber que essa última distinção entre liberal e social, ela vai ter uma certa relação também com a Constituição ser sintética ou analítica. Então, o que acontece? Geralmente, a Constituição liberal ela costuma ser mais sintética, ela costuma ser mais reduzida, porque o objetivo dela é negativo, é apenas limitar os poderes do Estado, não é ficar criando muita norma, criando muita regrinha para delimitar tudo, não. É botar assim, quais são os limites do Estado, o restante, ou a legislação infraconstitucional é capaz de fazer, ou a própria autonomia dos Estados de se organizarem, ou a própria autonomia dos indivíduos de se organizarem. Então é uma Constituição que não se mete muito na vida dos outros. Por outro lado, a gente tem a Constituição social, ou Constituição dirigente, costuma ser uma Constituição mais extensa, mais detalhada, é o caso da nossa Constituição de 88, e normalmente ela se identifica, então, sendo mais detalhada, com a Constituição analítica. Essa Constituição social ou dirigente é aquela que faz diversas determinações para o Estado. Então, quando começa a exigir que o Estado forneça isso, forneça aquilo, que ele atue nisso, naquilo, então ela é dirigente no sentido de que ela dirige mais o Estado, ela dá uma série de diretrizes, de normas, de procedimentos que o Estado tem que fazer, de serviços que ele tem que prestar, por isso ela é chamada de dirigente. Foi isso aí. Obrigado, pessoal. Hoje o vídeo provavelmente eu vou fazer uma edição aí, porque eu tive que pausar em alguns momentos, eu vou juntar essas partes, mas é isso. Muito obrigado, boa noite e ficamos até o próximo. Até mais.